Olá, pessoal. Vamos passar aqui então para uma das cerejas do bolo do nosso curso, que é o Viu Rômulo, que é um afilhado, né? Hoje, já na vida adulta, muito especial para todos nós aqui. Foi apadrinhado até por vizinhos meus, que inclusive foram amigos da infância. E hoje é muito bacana de ver o que aconteceu. Hoje ele está fardado aqui, porque ele trabalha na aeronáutica, né? É um prazer para a gente receber ele nessa situação. E vou passar já para a Cariza começar então a entrevista. Estamos aqui com a Hari, né, que é a nossa psicóloga do projeto, e a Cariza, a nossa coordenadora, para começar. Primeiro eu queria agradecer a presença do Rômulo aqui. É uma alegria te reencontrar, né? Eu tive a honra de acompanhar um pouco da tua história na instituição de acolhimento e desse processo de acolhimento que deu muito certo. E a gente queria compartilhar com o pessoal agora um pouquinho dessa história linda, né? Para começar, eu queria que você contasse pra gente como que você conheceu os teus padrinhos, que é o Daniel e a Natália. Então, meu nome é Rômulo Pineiro, né? A questão do projeto Dindo foi num primeiro evento que teve, né? Que foi numa chácara. Uma das coisas que me marcou na chácara, a gente fez diversas dinâmicas, brincadeiras, enfim, rodas de conversa, e nisso eu conheci os meus pais, né? O Daniel e a Natália. E aí uma coisa se marcou porque a minha mãe, a Nath, tinha feito gelatina. E aí ela chegou, né, depois das brincadeiras, a gente teve um almoço e teve a sobremesa que era gelatina, e ela chegou, você quer gelatina? E eu na época não gostava de gelatina. E ela falou, não gosto de gelatina. Mas foi eu que fiz e tudo mais. E aí a gente começou a conversar. O Daniel tinha a questão do esporte, né, do coach, que a gente torceu com o mesmo time, que a gente começou a se conhecer, a trocar essa ideia. E nessa festa que eu acabei conhecendo eles, e a gente deu no que deu hoje. Eu lembro que você estava na festa com outros amigos da instituição. Sim. E ali vocês conheceram outras pessoas, outros padrinhos também. E eu me recordo bem que você e o seu amigo já foram fazendo planos, né? Sim. Eu gostei mais desse, você gostou desse. Então vocês mesmos se organizaram e escolheram os padrinhos. A gente foi mais por afinidade, aí tinha o Leandro na época, e aí eu era bem próximo dele, e a gente acabou comentando, porque fulano trabalha na polícia, fulano trabalha como advogado, não sei o que, e a gente começou a trocar essas experiências, né? E aí já selecionou, né? O que a gente chama de afinidade. Eles mesmos já definiram aí de como que ia ficar o arranjo dos padrinhos ali para eles. Isso foi em 2015, né? 10 anos já. Uma das primeiras festas de nós. E, enfim, só pra gente situar o pessoal no tempo, então já tem 10 anos, né, que isso aconteceu. Isso. E depois da festa, vocês se conheceram nesse primeiro momento na festa, interagiram lá. Depois, a Natália e o Daniel passaram a fazer visitas na instituição de acolhimento. Eles iam visitar a gente para conhecer mais, né? Porque a gente teve toda aquela convivência na festa, mas era uma convivência temporária ali. E aí depois a gente foi conversando, né? Por onde a gente mora, conhecendo um pouco da rotina. E quando você chegou na instituição, você chegou a falar para a Cariza ou para algum técnico que você tinha se interessado em conhecê-los melhor? Eu vou ser bem sério que eu não lembro. Mas eu acho que eu devo ter comentado sobre a Edina, sobre a Natália e o Daniel, meus pais atuais. Chegaram a comentar? Chegaram, porque os dois, eles vieram já definidos, né? De que eles já sabiam quem seria o padrinho do Rômulo, quem seriam os padrinhos do Leandro, porque daí tinha mais uma madrinha que se interessou também pelo Leandro. Mas quando eles chegaram para a visita na instituição, os padrinhos não vieram com nada definido. Tinham esse interesse, mas queriam conviver num grupo de adolescentes. E aí, junto com a outra madrinha, com a Edina, passaram a fazer atividades de grupo, né? Convivendo na instituição, fazendo visitas regulares lá. E nesse grupo aí colocaram esses que eles já tinham apontado interesse. Exatamente. E ali os meninos já tinham definido quem seria padrinho de quem, mas mesmo assim, a Natália, o Daniel e a Edina faziam atividades juntos, saíam inclusive da instituição para alguns passeios em conjunto,
E você lembra desses passeios? Lembra, a gente chegou aí no cinema, a gente foi no jogo do Coxa também, né? Que a gente torcia bastante. E teve um que a gente foi porque eles começaram a acompanhar um pouco do colégio, né? E aí teve uma reunião que eles foram também no colégio, que estava ali perto, onde eu morava. E acho que foi uma reunião não tão boa, né? Porque não era tão bom no colégio. Mas era no início ele. E vocês lembram quando que definiu que eles iam ser os padrinhos dele e ele o afilhado do casal? Como que foi pra vocês? Você se sentiu? Isso. Eu fiquei, no início, eu fiquei um pouco, porque eu era mais fechadão, né? Então eu fiquei um pouco assustado, assim, porque eu não estava preparado para todo a minha mãe fala, para todo esse amor, né? Ela não tá acostumada. Mas no início foi um pouco de medo, né? Mas aí, com a convivência, a gente foi amadurecendo isso. Bem. Você lembra, Carisa, como que foi esse início, as intervenções que precisou fazer com ele para enfrentar esse medo, né? Foram muitas, ele realmente era mais reservado e tinha um detalhe importante de que ele não gostava que chamassem a atenção dele. Sim. Então, ele fugia do combate aí, vamos dizer assim, dos conflitos, né? Conversas difíceis. Não gostava das conversas mais desafiadoras. E aí, naturalmente, toda a relação tem, e no desenvolvimento de um adolescente a gente precisa orientar, precisa ir conduzindo, né, da melhor forma, e ele não gostava muito. Eu me recordo de situações, assim, eu estava falando para ele antes da gente começar a gravar, que eles tiveram um conflito em algum momento da convivência, e os padrinhos chegaram para visita, ele se escondeu embaixo das cobertas ali e não queria conversar. Não queria. Eu queria enfrentar aquela situação de conversa difícil, mais séria. Mas os padrinhos foram muito sábios e não desistiram, estavam ali, então foram lá mesmo, ele debaixo das cobertas e falaram, né, a gente está aqui, nós viemos te visitar, se você não quer receber a gente hoje, a gente volta num outro dia. Ótimo. A gente volta. Você consegue lembrar o que você sentia nessas horas de conflito, assim, se era vontade de abandonar, não quero isso, não vai dar certo pra mim, o que vinha? Vi um mix de emoções, né, mas é que eu não conhecia muito as minhas emoções, então no início era muito medo, muita culpa, será que eu fiz certo, será que eu tô errando, será que é isso mesmo que eu quero, eu tô aqui no conforto do lar, será que eu vou ter que encarar uma realidade diferente, sentir esse amor, né, então foi bem... Chegava a pensar, pode dar errado, não quero passar por isso. Chegava a pensar nisso. Errado, será que vão me abandonar de novo? Então tinha toda essa questão de rejeição, que já tinha de outras situações, né? Ótimo. E como defesa, você mesmo dizia que não queria conversar. Por isso que eu digo que eles foram muito sábios e persistentes ali, de estar presente, e aos poucos foram te conquistando, né? Sim. E interessante que eu conheço bem o Daniel e a Natália, não tanto, mas o Daniel eu cresci com ele, né? E ele é bem espontâneo, ele é bem extrovertido, né? A Natália também me parece bem extrovertida, e ele mais, em tese, pelo que você fala, me parece mais reservado. Sim. E como que esse match ficou bacana, porque, né, te tirava da zona de conforto, algo que combinou. Pegava assim. E a família inteira deles é muito animada, muito alegre. Até hoje, né, fim de semana você visita lá os avós e tal. Isso é muito legal de ver. Como foi os primeiros encontros? Você lembra de alguma coisa assim que, tipo, de dormir na casa deles e tal? Você lembra como... Os primeiros encontros foi um pouco de medo, né, naquela questão de estar conhecendo, enfim, mas foi algo diferente, porque a gente, quando tá no lar, a gente vive naquela bolha, né, naquela rotina, naquela proteção, e não tá acostumado com o mundo fora, né, porque a gente sente cotidiano diferente, né, então foi uma experiência incrível, um pouco desafiadora, né, mas foi bacana. E não tinha muita noção também, né? Eu me recordo de que a Natália conta isso, de que eu acho que eles eram recém-casados também, a Natália e o Daniel. E que quando o Rômulo foi conhecer a casa, diz que ele falou assim, né? Vocês vão ficar 35 anos pagando esse apartamentinho, que era um apartamento pequeno, né? Que eles tinham uma mesa de plástico, e eu, mas vocês não tem uma mesa normal? Não, mas é porque a gente vai construindo. Aí ela comentou que tinha financiado 35 anos e eu
Meu Deus, esse apartamentinho. Hoje eu vejo, né, que é esse apartamentinho que eu quero. Exatamente. 10 anos depois. E eles te ensinaram muitas coisas, né? Sim. Porque a Natália, desde aquela época, tinha uma planilha A planilha que financeira. nunca falha, né? Até hoje ela usa. Ah, e você acabou utilizando também essa Sim. planilha aí, o que aprendeu com ela? Sim, a convivência, né? Ela foi trazendo bastante valores, né? Essa questão financeira que a gente dentro do lar não está acostumada a saber o valor das coisas, assim, porque a gente acaba recebendo bastante doações. E aí isso, cara, comecei a enxergar, pô, quanto custa uma coisa, leva tempo, tem que trabalhar, e é bem... E até por isso a noção de casa, né, era assim, Sim. eu quero aquela mansão Aquela e eu casa, vou conquistar. eu quero aquele cara, né? Bem fácil. E aí você foi conseguindo, então, ter essa Sim. noção. Pra trazer uma outra piadinha também, né, que contei na época, né, umas pérolas, eles tinham um Onix branco, né, e pra mim o Onix branco sempre eu comentei, né, é carro de governo, é carro branco, né, carro com logo. E foi uma das situações que a gente aprendia também. Comecei a enxergar depois que comecei a conviver com eles. E Ron, você consegue lembrar quais foram os maiores desafios, assim, na sequência dessa relação que você foi passando para construir, assim, falou, não, aqui é meu porto seguro mesmo? Quando que você se deu conta disso? Eu acho que os maiores desafios foi quando eu comecei a conviver mais com eles, né? Que aí eu comecei a entender a rotina, a entender que eu não estava sozinho, que eu tenho uma família que me apoia, que me ajuda, que eu não preciso resolver as coisas sozinho, do meu jeito. Então eu tinha uma mania, como eu era muito reservado, então eu não tinha essa questão de ficar me expondo, de pedir ajuda. Então aí eu comecei a entender, né? A gente teve várias conversas difíceis, né? Que não deu para fugir. E aí consegui enxergar e perceber que eles são meu porto. Você lembra se você fez algum teste para ter essa certeza? Testou eles para ver será que eles vão ficar aqui mesmo ou isso daí é só pro balela? Eu vou ser sério que eu não pensei num teste, mas como a gente é adolescente gosta de testar, né? Então tudo era um teste. Tudo, vamos ver se eles vamos ver se vai acontecer, vamos esconder aqui, vamos ver se eles vão ficar mesmo. Se eu não quero falar com eles hoje, vamos ver se eles vão vir amanhã. Mas nada pensado, adolescente é Inconsciente. inconsciente. Você lembra, Clarisa, assim, de algum teste que ele fez mais que te marcou? Teve uma situação que é inevitável, né, a gente comentar aqui. Eles estavam num parque, e aí também dessas situações cotidianas, se um falou alguma coisa que o outro não gostou, eu lembro que eles voltaram pro apartamento, o Rômulo pegou a mochila dele e saiu de casa, da casa dos padrinhos. E aí, acho que o Daniel desceu para ver, porque achou que ele estava na garagem, alguma coisa assim, né? Tinha ficado por lá. E ele não estava. Aí eles me acionaram, era um domingo à noite. Me acionaram e falaram, olha, a gente não sabe, ele deve estar voltando pro lar. Né? E aí avisei as educadoras da instituição, ficaram de olho, saíram lá, olharam, e nada desse menino, e sumiu. Então, foi naquele dia a gente chegou 10 horas da noite, 11 horas da noite, e falou assim, nossa, tá 4 horas sem a gente ter notícia dele, não lembro exatamente. Famosas fugas. Vamos ter que oficializar, fazer um boletim de ocorrência aqui, que a gente não sabe onde ele tá. E realmente a gente só foi ter notícias do Rômulo na manhã do dia seguinte, né? Mas ele estava dentro da instituição, mas como era uma instituição muito grande, e tinha lá uma casinha de boneca, a casinha do Tarzan, ele não entrou na casa-lar. Ele ficou escondido pro lado de fora para dar um susto nos padrinhos. Era um teste. Era um teste. Será que me ama? Exatamente. Deixou todo mundo muito preocupado, ninguém dormiu. Eu nem sei se você dormiu aquela noite, conseguiu dormir melhor que as educadoras, que os padrinhos, né? Esse foi um dos maiores aí, Tete. Desafios. E daí, né, depois da conversa, como é que foi? Nossa, e foi Foi deu pra fugir. uma bronca não muito pequena. Não, Ele tentou evitar. Difíceis, né? foi. Ele chegou com uma máscara, você viu, hein? Pra ver se... Acho que escuta até hoje, né? Essa... E no decorrer, no decorrer da convivência, eles ainda como padrinhos, né? Porque depois que vocês conversam deles se tornarem seus pais, né? Mas ainda como padrinhos, eles tinham desejo de ter filho, né? Sim.
E como foi isso? Isso teve uma conversa antes ou simplesmente ela engravidou e te contou? Como que foi isso? Eles já planejavam ter filhos, né? A gente já fazia o apadrinhamento afetivo, né? Eles já tinham desejo de ter filho. E aí, quando eles estavam pensando em engravidar, né? Que eles eram um casal recém-casados, enfim. Aí eles me chamaram para conversar. O que você acha? A gente pensa em ter filho e tudo mais, mas você não vai deixar de ser filho, você é o nosso filho, enfim. Então foi toda uma conversa, eles me incluíram. Eles já te colocavam nesse lugar mais filho, então? Sim, como irmão mais velho. Não, você vai ser irmão mais velho, você vai ter que cuidar, vai ter que ajudar. E claro que no início foi um baque, assim, né? Eu não estava preparado, né? Que não tinha passado por essa fase. Só que aí, depois de conversas, eu fui me adaptando. Como que é a tua relação hoje com a Isabela? Nossa. Hoje ela tá com 8 anos, né? Tá com 8 anos, é incrível. Eu sou humano para ela e pros amiguinhos dela eu sou tio humano. Então, cadê o tio humano? Pô, mano, meu mano, não sei o que. Não, meu mano tem que me ver dançar, meu mano tem que ir na festa junina, meu mano. Então de fato é minha irmã. E é legal que eu posso contar assim que muitas e muitas vezes no fim de semana eu vi ele cuidando dela mais do que os pais. Até. Ele levava na balança. Lá a gente, né, um condomínio que tem um parquinho bacana, assim, e jogava bola. Então é muito bonito de ver isso, né? E claro, por ser uma diferença maior, não tem ciúme de irmão, que normalmente tem. Claro, talvez ciúme tenha, mas assim, é uma relação bacana, né? Eu acredito que agregou muito mais. Ela nasceu, você estava com quantos anos? Eu estava com 17 anos. Estava com 17. E porque assim, você começou como afilhado e foi construindo uma relação tão mais intimista, que eles foram entrando nesse lugar mais de paz para você, né? Sim. Você sabe quando que isso aconteceu? Como que foi que começou a entrar nesse lugar? Eu acho que foi ali em 2016, que aí a gente começou a conviver mais, e por conta da rotina, eu tinha a minha rotina do lar também, os meus deveres para cumprir, e só que aí eu tava um pouco mais velho, tinha começado a entrar no estágio do jovem aprendiz, e eu acho que foi nesse período aí que eu comecei a conviver mais e comecei a participar mais da rotina deles. Então aí acabei me sentindo mais incluso. Chegou a ter uma conversa a respeito disso? Ou foi só naturalmente? Não, foi naturalmente. As conversas sempre tinham conversas, né? Então eu não era muito fã de conversas difíceis. Mas eles sempre conversaram, sempre me incluíam, me explicavam, vai funcionar assim, a gente funciona assim. As coisas não corriam assim, e é normal, você faz parte da família, a gente quer te incluir. Então, foi natural. A minha mãe sempre fala, foi no force, né? Foi no arrastar, foi arrastando. Foi arrastando, mas foi... O Rômulo... Isso, Cariz, eu acho que é legal você explicar como que foi entrando como técnica da instituição, né? Como você foi acompanhando ele. O Rômulo começou a fazer adolescente aprendiz, estava estudando, estava fazendo um curso técnico no ensino médio, então numa escola que ficava muito próxima da casa dos padrinhos. E aí, naturalmente, eles foram pedindo para ficar mais tempo, né? Então, em vez de buscar no sábado de manhã, pediam para pegar na sexta-feira. Ele já saía do trabalho, da escola, já ia para a casa dos padrinhos. Aí pediu para ficar na segunda-feira, porque a escola era perto, já ia direto para a escola. E aí eles foram naturalmente vendo que o Rômulo estava fazendo parte daquela família cada vez mais. Sim. E até para o pessoal entender, eles acabaram decidindo por solicitar a guarda do Rômulo quando ele tinha 17 anos. Então, a Vara da Infância autorizou essa guarda, e o Rômulo passou a morar com os padrinhos antes de completar 18 anos, alguns meses antes, né? Não foi tanto tempo assim também antes. E passou, por isso que ele fala pai e mãe, porque, embora não tenha se formalizado uma adoção de direito, mas é uma relação de filiação que eles têm, que desenvolveram. Acho que o Rômulo não tem a diferença de idade, né? Assim, porque para adotar precisa ter 16 anos de diferença. Acho que um dos dois, se eu não me engano, sim, a Nath é a mais jovem. Não tem essa diferença, então eles optaram por fazer a guarda e são pais de fato, né? E assim que se tratam. Eu ia te perguntar até, você chegou em algum momento a pensar em desistir?
da relação, ou nunca? Você sempre tinha medo de como era? Eu acho que no início, eu acho que eu veio aquela sensação, né, de adolescente, que nem eu comentei no início, será que vai dar certo? Será que vai ser algo passageiro? Será que vai ter outra rejeição? Acho que no início teve mais sentimento, mas depois, que a gente começou a conviver mais, não veio. Eu queria saber, Rômulo, com relação à família extensa, né? O Rafael traz ali de que vê você sempre em contato com os avós também. Você, desde o início, se sentiu acolhido por essa família, não só pela Natália e pelo Daniel, mas também pelo restante da família dele? Sim, que nem o Rafinha comentou, o pessoal lá é bastante animado, assim. Claro que no início eu fiquei meio receoso, né? Porque eu era reservado e ter uma família mais espontânea, assim. Mas eles são bem espontâneos, bem acolhedores, assim. Isso foi... E é interessante, né, Rômulo, porque o teu caso de apadrinhamento é um caso atípico, né, porque não ficou só no apadrinhamento, né, se tornaram um apoio familiar mesmo, de uma adoção de fato, apesar de não jurídica, mas que te deram esse suporte. E nessa construção de relação, você foi construindo essa segurança e você chegou a passar a morar lá a partir de quantos anos? Você chegou a morar com eles? Como que foi isso? Então, com meus pais ali, eu acho que foi com 17 anos, que aí quando saiu a guarda, né, que foi ali no finalzinho do ano, com 17 anos eu cheguei a morar com eles. E aí a Isabela acabou nascendo em maio, e aí a gente dividiu o quarto, enfim, num apartamento, e aí tinha essa vivência. Que aí eu comentei, aí eles já tinham me incluído, né, pra conhecer a Isabela e tudo mais, e aí a gente foi construindo isso, né? Aí eles montaram um quarto, adaptaram um apartamento para ter um quarto para mim. Depois, quando ela foi crescendo, adaptaram um quarto para ela. Então eu morei um tempo com eles até 2000 e... Não, isso aí, 2000 e... Acho você que completou 18 anos, você estava com eles. Tava com eles, aham. Eu morei... 3 anos. Uns 3 anos eu morei com eles, Que aí eles fizeram um trabalho pra eu morar sozinho também. Faltava muito pra você completar 18 anos quando você começou a morar com eles? Ou? Não, faltava acho que uns 3, 4 meses, né? Faltavam poucos meses. Poucos meses, numa fase que gera muita insegurança, mas eles foram esse suporte pro Rômulo, e eu acho que isso ajudou, né, a você ir desenvolvendo a tua autonomia. Eles são ótimos nisso, né, então você fala assim, morou um tempo com os padrinhos e depois teve a experiência de ir morar sozinho. Sim. Porque eles, embora acolhessem, mas eles também incentivavam o desenvolvimento da tua autonomia, da tua independência. Inclusive para a aeronáutica, né? Sim. Como que foi? Eles ajudaram nesse processo para te incentivar a ir para a aeronáutica e tudo? Eles conheceram uma vizinha, né, a Evelise, que aí acabou indicando, e aí, claro que no início ninguém quer servir, né, então a gente vê pelo que vê, né, e aí, e aí eles indicaram e aí me incentivaram a querer servir, a querer entrar nas Forças Armadas para conhecer. Eu quero te fazer uma última pergunta. Antes de aparecer seus padrinhos, quais eram as suas perspectivas? O que você desejava ter padrinhos? Você desejava ter uma família? O que você imaginava do teu futuro? Tinha isso? Eu vou ser bem sério que no início eu não tinha. Eu tinha um pensamento mais de meio que sobreviver, né? A gente pensava mais na questão do trabalho, quando ia morar sozinho e tudo mais, mas não tinha essa visão de fato eu vou ter um pai e uma mãe para dar esse suporte. Então, eu imaginava isso, não tinha essa visão de futuro, tinha só aquela visão como, vou arranjar um emprego e me virar. E emocionalmente, você consegue dizer o que isso mudou pra você na sua vida? Mudou bastante coisa, eles não investiram só dinheiro, né, mas investiram tempo, amor, e é algo que faz muita diferença. Então eu comecei a sentir mais o amor, comecei a ser mais espontâneo, que hoje em dia eu tenho mais esse contato, consigo me relacionar melhor, me comunicar melhor. Então eles fizeram muita diferença, assim, nessa parte de construção de pessoa. E você consegue imaginar o que seria a sua vida sem eles terem aparecido? Com a diferença do que eles apareceram e do que você se tornou hoje? Você acha que seria diferente? Não, eu não consigo imaginar. Eu acho que eu prefiro ficar com a visão com eles só, não consigo imaginar. Legal. Tava escrito. Ótimo. E eu posso dizer assim que eu conheço bem o Daniel, teu pai. Você tem
criou até os trejeitos dele. O jeito de rir, o jeito de falar. É impressionante mesmo como vai pegando, né? E, enfim, assim como eu falo parecido com meu pai, por exemplo, né? Então é bonito ver você postar no Instagram andando de kart, os dois juntos. É uma coisa que emociona a gente. Enfim, Carisa, não sei se tem mais alguma... Eu tenho mais uma pergunta, né? Você lembra, na tua época de instituição, que você morava lá, tinha uma diferença entre adolescentes que tinham padrinhos e os que não tinham padrinhos no desenvolvimento desse adolescente? Sim, tinha, porque o lar é uma instituição muito boa, o lar Minas Schleder é bom, só que quando a gente tem uma atenção mais individualizada, a gente começa a enxergar mais o mundo, começa a se preocupar com os estudos, algo que eu não era muito bom nos estudos, não sei, com meus pais eu comecei a criar essa consciência de visão de mundo, né, de enxergar o valor das coisas, saber que tem que estudar, tem que se desenvolver, então tem essa diferença, faz total diferença. Você tem amigos que não teve padrinhos, que você via a diferença? Sim, eu acho que, não sei se eu não lembro, o Gustavo, ele teve um tempo que ele teve e depois ele acabou tendo um problema e deu uma desandada assim, e você vê nitidamente que tem essa certa, até na forma de falar, de posicionamento, e tem que ter padrinho, senão faz a diferença. Que mensagem que você passaria, assim, para quem tá assistindo e que deseja ser padrinhas? O que você diria para eles, assim? A padrinha é uma experiência incrível. Eu sou jovem, tá? Mas eu penso, antigamente eu não pensava em construir uma família, em ter uma família. Então, eu acho que quando eu for um pouco mais velho, eu penso também em apadrinhar. É algo que está nos meus planos atuais. E apadrinhe, é importante, faça a diferença, né? Traga um pouco desse amor, dessa convivência, dessa experiência para um afilhado. Faz a total diferença. Muito bacana. Obrigada, Rô. Agradecemos muito o seu depoimento. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Assim que você programou? ou que veio na tua cabeça agora? Não, só queria agradecer vocês, né? Porque, sem um projeto de Indo, eu não seria essa pessoa diferente, né? Eu não teria essa vida que eu tenho hoje, né? Que eu sempre falo, né? Que meus pais me deram a vida, né? Antigamente só existia. Hoje em dia eu vivo, sinto esse amor deles. E agradecer a vocês pelo sacrifício que vocês fazem na sociedade. Nós que agradecemos pelo depoimento. Muito obrigado. E é legal de ver que vocês ainda convivem bastante, né? Eu acredito que você vá na casa deles, o que é cada... Acho que quase todo final de semana, praticamente. Sempre tá saindo. Né? Eu vejo que vocês estão... Sim. E a qualquer momento está para sair a notícia de mais um irmão vindo ao mundo, né? Já era para ter nascido. 40 semanas já e nada. Você trate de cuidar bem dele também, assim como a Isabela. Vou cuidar igual a Isabela, só não troco fralda, né? Eu sempre brinco. Mas você convive ali, você tá esperando junto ali. Estamos esperando. A gente foi essa semana, né, no Dr. César pra ver como tava. E falou, tem que esperar mais um pouco, tá encaixado já. Só esperar. Você vai junto. Eu vou, Bacana. Gratidão. Obrigado, Rômulo. Desejamos muito sucesso na aeronáutica. Hoje já é sargento, né? Isso já não é. Já deu algumas escalas aí, sim, né? E quem sabe um dia vamos esperar aí te ver aí, general, não sei. É um orgulho, viu? É um orgulho para todos ver nós. o teu desenvolvimento, o homem que você se tornou hoje, né? A pessoa que você é. A gente tem muita gratidão pelos teus padrinhos e por vocês sempre estarem aqui conosco no Dindo. Esperamos encontrá-los em outros momentos também. Sim. Contribuindo, né, para vir com novos padrinhos e também para mostrar para os afiliados que começam com medo que é possível, né? É possível. Vai se permitindo aos poucos, é difícil, mas aí quando consegue, olha aí, né, a diferença que faz. Muito obrigada, Romo. Eu que agradeço, obrigado.